Olá pessoal, essa é uma videoaula da disciplina de Fundamentos do Pensamento Político do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba, e nessa videoaula nós vamos concluir a nossa abordagem do livro O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, de John Locke. Então, na última aula, nós vimos que Locke ele descreve o estado de natureza, ou seja, ele descreve aquela condição que é anterior à política, né, a condição na qual os homens viveram fora da sociedade política. Essa condição descrita por Locke, ela é completamente diferente daquela que nos descreveu Hobbes. Porque, ao contrário de Hobbes, para Locke, o estado de natureza ele é oposto ao estado de guerra. Então, Locke vai afirmar que o estado de natureza é um estado de perfeita liberdade para ordenar as ações e regular as posses. Ou seja, o estado de natureza é uma condição na qual o indivíduo não apenas é perfeitamente livre, mas ele é também sociável e também ele é proprietário. Além disso, o estado de natureza é um estado de igualdade e também uma condição de reciprocidade de poder e de jurisdição. Ou seja, não apenas o poder, mas também a capacidade de julgar são recíprocos no estado de natureza. Então, todos possuem o mesmo poder e a mesma capacidade de emitir juízos. E também no estado de natureza, os indivíduos são governados por uma lei comum. Essa lei comum é a razão. É uma razão, a razão que é comum a todos, que ensina a não prejudicar o outro na sua vida, na sua saúde, na sua liberdade ou nas suas posses. Então, percebam as diferenças que existem entre Hobbes e Locke. Para Hobbes, o estado de natureza era uma condição de liberdade absoluta. Liberdade absoluta que todos tinham de usar o seu poder da forma como quisessem. Em Locke, ao contrário, não há uma liberdade absoluta no estado de natureza. A liberdade é limitada. Limitada pelo quê? Justamente pela lei da razão. A lei da razão que é comum a toda a humanidade. Por isso, o estado de natureza de Locke ele não é feito apenas de direito, como era para Hobbes, mas existe também obrigação de observar o dever prescrito pela lei da natureza, a lei segundo a qual não se deve prejudicar o outro na sua vida, na sua saúde, na sua liberdade e também nas suas posses. Daí a afirmação de Locke, segundo a qual a natureza colocou nas mãos de todos o poder de executar a lei de natureza. Ou seja, no estado de natureza, qualquer um tem o direito de castigar os transgressores da lei de natureza. E esse poder de executar o castigo, dado a todos no estado de natureza, esse poder de execução não é um poder arbitrário, não é um poder absoluto. É um poder que não é exercido segundo a cólera apaixonada ou o capricho da própria vontade, diz Locke. Pelo contrário, segundo Locke, é um poder exercido de acordo com os ditames da razão e da consciência e na proporção da transgressão. Somente assim, diz Locke, será justo fazer mal, porque o mal que se faz ao outro como castigo, ele será proporcional à sua transgressão. Então, na proporção da transgressão, dentro dos limites da razão e da consciência, no estado de natureza é permitido castigar e punir o transgressor da lei de natureza. Significa que qualquer um pode castigar, e castigar inclusive com a morte. Castigar, por exemplo, um ladrão que rouba o relógio de um desconhecido. Porque ao roubar, o ladrão está transgredindo uma lei que diz respeito a toda a humanidade. E, embora ele não tenha me feito nada diretamente, ele se torna perigoso não somente para quem ele roubou em particular, mas ele se torna perigoso para toda a humanidade. Então, a transgressão de um ladrão é um crime contra toda a espécie humana. E é por isso que Locke afirma que todos têm o direito de castigar o ofensor, tornando-se os executores da lei de natureza. E é por isso que Locke também vai afirmar que no estado de natureza qualquer um tem o poder de matar um assassino, porque o assassino é como o tigre ou o leão, quer dizer, é um tipo de animal selvagem com quem os homens não possuem nem sociedade e nem segurança. Então, vejam, o poder de execução da lei de natureza, que todos possuem de maneira igual, é um poder de pena de morte. E é aqui que está o grande inconveniente do estado de natureza, porque quando um indivíduo ele é juiz no seu próprio caso, quando alguém for julgar a sua própria causa, o egoísmo tornará esse indivíduo parcial para ele mesmo e para seus amigos, quer dizer, para os seus próximos. Então ele sempre dará razão para si e para os seus próximos. Então, com isso,
ele tenderá a abusar do castigo. E em vez de punir na proporção da transgressão, ele se vingará com ferocidade e com isso ele vai produzir mais violência, dando origem a um estado generalizado de inimizades que provocará o estado de guerra. Então, na última aula, nós vimos que Locke define o estado de guerra como uma condição de inimizade, né, como uma condição de destruição, que é provocada por uma manifestação contra a vida do outro. Então, essa manifestação contra a vida do outro, ela pode ser expressa por palavras ou por atos. E, segundo Locke, essa manifestação contra a vida de um outro coloca o seu autor em um estado de guerra ou um estado de inimizade e destruição. Mas o que é interessante e o que é específico na descrição do estado de guerra de Locke é que quando alguém manifesta contra a minha vida uma intenção, esse alguém ele expõe a sua vida para ser destruída por mim, que fui, digamos, que sou o ofendido, mas também pelos outros. E isso em legítima defesa. Então é essa a ideia que fornecerá a base para o direito liberal de resistência ao tirano. A ideia é a seguinte: toda vez que qualquer um pretender exercer um poder sobre a minha pessoa e sem o meu consentimento, esse alguém se colocará em estado de guerra não apenas contra mim, mas contra toda a humanidade. Então esse indivíduo que pretender exercer poder sobre mim, sem o meu consentimento, ele exporá sua vida para que qualquer um possa destruí-la. E mesmo uma mera pretensão basta para que a vida do ofensor seja destruída justamente por qualquer um. É o que Locke vai dizer a respeito de um ladrão. É legítimo matar um ladrão que não fez nenhum mal real e que também não manifestou nenhuma intenção contra a minha vida. Mas é justo matar um ladrão que apenas empregou uma força sem o meu consentimento para tomar a minha carteira. Isso sem atentar ou sem ameaçar contra a minha vida. Porque para Locke, esse ladrão que não atentou nem ameaçou a minha vida, ele poderá ser morto por mim pelo simples fato de ele ter exercido sobre a minha pessoa uma força sem o meu consentimento. Quer dizer, uma força sem direito. Tá certo? Então, ao usar de uma força sem direito, o ladrão, embora ele não ameace a minha vida, ele ameaça a minha liberdade. E aquele que me tira a liberdade poderá me tirar também tudo mais, dirá Locke. Por isso é legítimo tratá-lo como quem se colocou em um estado de guerra. Quer dizer, na última aula eu chamei a atenção para essa lógica defensiva do estado de guerra de Locke. Quanto para Hobbes, a lógica do estado de guerra era ofensiva, não é isso? Quer dizer, não é preciso haver nenhum ataque real. A mera suposição de ataque coloca todos numa posição não de defesa, mas de ataque preventivo. Foi assim que Hobbes pensou o estado de guerra. Para Locke é preciso haver a manifestação de uma força, uma manifestação que pode ocorrer sob a forma de atos ou de palavras. Essa manifestação, ela produz uma posição de defesa, não de ataque, porque ela dá ao ofendido o direito de destruir o ofensor. Então é por essa razão que um ladrão, mesmo sem qualquer manifestação real que ameace a minha integridade física, quer dizer, um ladrão que de maneira absolutamente calma, absolutamente pacífica, mas exija meu dinheiro e nada mais que o meu pouco dinheiro, esse ladrão ele exporá a sua vida a ser destruída por mim ou por qualquer outro. Porque para exigir o meu dinheiro contra a minha vontade, mesmo que seja de maneira calma e de maneira pacífica, um ladrão ele deverá necessariamente usar da força, tendo em vista que eu jamais lhe entregarei o meu dinheiro de maneira voluntária, tá certo? De maneira consentida. E é este uso da força sem direito que vai expor a vida do ladrão a ser destruída. Bom, em todo caso, veja, uma coisa importante a ser percebida é que o uso da força sem consentimento, o uso da força sem direito é isso que produz o estado de guerra, que Locke definiu como sendo um direito de destruição, um direito de morte contra um agressor que o agredido pode exercer de maneira legítima. Quer dizer, esta morte, essa destruição, essa guerra contra quem usa da força sem direito, ela está sancionada, justificada, ela está legitimada pela própria natureza. Ou seja, a própria lei da natureza que não apenas autoriza, mas também ordena que se declare guerra contra um agressor e
caso possível, matá-lo. E vejam essa outra novidade introduzida por Locke. Locke vai dizer que a lei da natureza, ela autoriza, ela ordena destruir a vida de um agressor, tanto no estado de natureza quanto no estado político. Ou seja, tanto naquelas situações em que houver um poder superior, um poder constituído, que é o estado político, quanto naquelas situações em que não houver um poder superior, um poder político, que é o estado de natureza. Então, na situação em que há um poder político constituído e que ainda assim, se sofrer a ameaça de uma força sem direito, a natureza ela ordena que se declare guerra contra o agressor e que ele possa ser morto de maneira legítima. Como isso se justifica? Justamente pelo direito de legítima defesa. Quer dizer, na iminência de ser roubado, eu não preciso esperar pela proteção da lei e do Estado. Eu devo me defender. Eu devo me defender por mim mesmo. E essa defesa ela será legítima. Portanto, veja, o direito de destruir um agressor existe tanto no estado de natureza quanto no estado político. Tá certo? Então, qual é a diferença, afinal, entre o estado de natureza e o estado político? Uma vez que em ambas situações, eu posso usar o direito de guerra contra um agressor. A diferença é que, sendo o estado de natureza uma situação em que não existe um juiz imparcial, existe apenas a lei de natureza que dá a todos o direito de julgar e executar os castigos, então, sendo uma situação em que não há uma autoridade superior para se apelar em caso de disputa, pois cada indivíduo ele é juiz de si mesmo, juiz na sua própria causa, então no momento em que começar um estado de inimizade e de destruição, no momento em que começar um estado de guerra, ele vai se perpetuar. Esse estado vai se perpetuar até que o agressor seja morto ou que ele ofereça paz, né, que ele concorde em reparar os danos que ele causou, né, ou seja, que ele aceite ser punido. Locke vai dizer que, considerando que os homens agem sempre com egoísmo e sempre inclinados para o mal, pela paixão e para a vingança, a destruição do agressor será mais certa do que um acordo de paz. Então, segundo Locke, foi para evitar esse estado de guerra que os homens eles criaram as sociedades políticas e dotaram essas sociedades políticas de autoridades e de juízes imparciais, de modo que essas autoridades, esses juízes, eles decidam sobre as disputas entre os indivíduos. E ao fazer isso, diz Locke, os homens eles romperam com essa continuidade indefinida do estado de guerra. Ou seja, não é o estado de guerra que é eliminado com a criação das sociedades políticas. Quer dizer, não é o direito que todos têm de destruir a vida de um transgressor, de um agressor que é rompido. O Estado político, a criação das sociedades políticas, ela elimina, ela rompe com a continuidade indefinida da guerra. Ou seja, ela rompe com o abuso desse direito de guerra. Ela rompe com a prática da vingança. E de que maneira ela faz isso? Justamente instituindo um poder superior com autoridade para julgar as disputas de maneira imparcial. E também executar as sentenças de maneira neutra, quer dizer, executar com neutralidade. Então, esse poder será, obviamente, um poder do Estado, né? Um poder instituído nas e pelas sociedades políticas. Bom, muito bem. Tendo em vista que o poder de matar um agressor é um poder autorizado pela natureza, ele é, portanto, um poder justo. Logo, Locke vai dizer que o poder de escravizar um agressor também será um poder justo. Porque quem pode o maior poder, também pode o menor poder. Então, para Locke, existe um tipo de morte que é justa. Também vai existir um tipo de escravidão que será justa, que ele justifica da seguinte maneira: se eu tenho esse santo direito de destruir a vida de um agressor, mas mesmo tendo esse santo direito de matá-lo, se eu não o fizer, ou seja, se eu decido adiar aí a destruição da sua vida, então esse agressor que teve a sua morte adiada se tornará meu escravo legítimo. Então, para Locke, nós temos o direito de escravizar um homem precisamente porque temos o direito de matá-lo. Em Locke, a escravidão legítima é um tipo de morte adiada. É uma morte que foi suspensa. Então, o homem que eu posso matar com direito, né, mas que eu deixo vivo, permito que viva, ele se torna o meu escravo. Então, o escravo, vejam, é uma espécie de morto-vivo.
Então Locke vai dizer o seguinte: de fato, tendo por culpa própria perdido o direito à vida por algum ato que mereça a morte, aquele a quem a entregou pode, quando tem entre as mãos, demorar em tomá-la, empregando-a a seu serviço. Tal é a condição perfeita de escravidão, que nada mais é senão o estado de guerra continuado entre o conquistador legítimo e o cativo. Então essa é, segundo Locke, a única escravidão justa. Quer dizer, por ter merecido a morte, por ter violado a lei natural, um homem ele tem a sua vida poupada e se torna um escravo com justiça. Assim ele pode ser obrigado a trabalhar, ele pode ser obrigado a prestar serviços a quem ele agrediu, a quem ele ofendeu, ou seja, a toda a sociedade, a toda a humanidade. E foi desta maneira que as sociedades liberais elas substituíram a velha escravidão das monarquias absolutistas, considerada injusta, por essa nova escravidão moderna das nossas sociedades republicanas e livres. Ou seja, para os liberais, a escravidão que o monarca absoluto impõe aos súditos ela é injusta. Mas a escravidão que o europeu branco impôs aos negros e aos índios, ela é justa. Por quê? Porque, na perspectiva de Locke, negros e índios são transgressores da lei de natureza. E são transgressores pelo seguinte fato, quer dizer, quando os europeus eles foram colonizar a América e as Índias, eles foram atacados por seus habitantes. E quando eles foram atacados, eles derrotaram os agressores. Tá certo? Então, esses agressores derrotados se tornaram escravos legítimos. Esse raciocínio, vejam, permitiu a Locke, que é o pai da liberdade liberal, tornar-se gerente da Royal African Company, que foi a principal empresa inglesa para a exploração do tráfico de escravos. Muito bem, então vejamos como Locke definiu a propriedade. Vocês se lembram que em Hobbes a propriedade só existe no estado político. Porque sendo o estado de natureza uma condição de guerra, e uma condição de guerra de todos contra todos, toda propriedade nessa situação de guerra, nessa condição de estado de natureza, é impossível. Então, para Hobbes, a propriedade ela é uma invenção política. Mas em Locke, não. Quer dizer, a propriedade ela já existe no estado de natureza. Portanto, a propriedade em Locke é anterior à política. Então, antes da sociedade política, antes de existirem as sociedades políticas, os homens já eram proprietários. Para justificar a sua afirmação, Locke esboçou uma teoria da propriedade que é bastante original e que ainda hoje é considerada uma de suas concepções mais criativas. Quer dizer, para Locke, a propriedade ela não é simplesmente propriedade de bens ou propriedade de coisas. O sentido que ele dá à palavra propriedade é bem mais amplo. A palavra propriedade em Locke adquire o sentido de domínio próprio. A partir dessa noção de domínio próprio, Locke ele compreende a propriedade não como sendo constituída apenas, somente por bens, somente por coisas, mas também ele vai dizer que a liberdade é minha propriedade. A vida é minha propriedade. Então, propriedade, segundo Locke, é esse conjunto formado pelos bens, pela liberdade e pela vida dos indivíduos. Sendo assim, vejam, a propriedade não é apenas aquilo que me pertence em sentido econômico. Não é apenas o que eu posso, não é apenas o que eu possuo materialmente. A propriedade é também aquilo que constitui o meu domínio próprio. Ou seja, a propriedade é aquilo que me faz ser eu mesmo, é aquilo que constitui a minha pessoa, é aquilo que me torna um eu. Vejam o que Locke diz. Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam propriedades comuns a todos os homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. E esta ninguém tem qualquer direito, senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra de suas mãos, pode-se dizer, são propriamente dele. Seja o que for que ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual o deixou, fica ali misturado ao próprio trabalho, juntando algo que lhe pertence e por isso mesmo tornando-se propriedade dele. Retirando-o do estado comum em que a natureza o colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que exclui do direito comum de outros homens. Ou seja, o argumento é o seguinte, ninguém duvida que as maçãs colhidas por uma pessoa em uma floresta se tornam sua propriedade, a propriedade de quem as colheu. Antes, quando essas maçãs ainda estavam na floresta, elas estavam à disposição de todos. Portanto, não eram propriedade de ninguém.
A partir do momento em que alguém emprega seu esforço, emprega seu trabalho para apanhá-las, elas se tornam sua propriedade. E isso pelo fato de que a pessoa que colheu as maçãs adiciona a essas maçãs algo que lhe é próprio, né, e que lhe pertence pessoalmente. Ou seja, esse algo é sua força de trabalho, é o seu trabalho. Com isso, as maçãs, que eram uma dádiva da natureza, elas entram no âmbito do domínio próprio de quem as colheu e se tornam sua propriedade. E aqui está, vejam, a origem da propriedade. Quer dizer, o meu trabalho, ao retirar qualquer coisa do estado de natureza, torna essa coisa minha propriedade. Então, a água que corre da fonte pertence a todos, mas a água que eu recolhi no pote pertence apenas a mim mesmo. O peixe que alguém apanha no oceano, este grande comum da humanidade que ainda resta, ou o âmbar, que qualquer um nele recolhe, tornam-se propriedade daquele que teve o trabalho de apanhá-los pelo esforço que os retira daquele estado comum em que a natureza os deixou. E mesmo entre nós, a lebre que qualquer um está caçando, julga-se pertencer àquele que a persegue durante a caçada. Pois quem quer que empregou tanto trabalho para descobrir e perseguir um animal, retirou-o do estado de natureza em que era comum e iniciou uma propriedade. Então, para Locke, vejam, todos os bens ditos econômicos, todas aquelas coisas que são mais comumente entendidas apenas em sentido econômico, quer dizer, esses bens e essas coisas são partes integrantes do domínio próprio da pessoa, de um indivíduo. Esses bens econômicos, eles pertencem à pessoa, tanto quanto pertence à pessoa a vida e a liberdade. Agora vejam, se é assim, uma vez que não seria possível separar a vida e a liberdade da pessoa de um indivíduo sem matar esse indivíduo, do mesmo modo não é possível separar os produtos da terra e do trabalho da pessoa de um indivíduo sem igualmente provocar a morte desse indivíduo. Quer dizer, não é possível separar a vida do domínio próprio de um indivíduo. Não é possível separar a liberdade do domínio próprio do indivíduo. Do mesmo modo, não é possível separar o fruto do seu trabalho desse domínio próprio sob pena de provocar a sua morte. Mas isso vale também para a grande propriedade territorial, né, para o que hoje nós chamamos de latifúndio, essas grandes extensões de terra que se tornaram propriedade de uma única pessoa. Sim, Locke afirma que Deus nada deu aos homens para se estragar. Então, um homem que se apropria de mais do que é capaz de consumir, ele estaria ofendendo as leis de Deus e também da natureza. Então, o que a humanidade fez para não ofender a Deus e a natureza? Ela inventou o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro deu aos homens essa possibilidade ilimitada de tudo possuir sem que nada se possa estragar. Então, o homem ele pode ser proprietário de uma vasta área de terras, ele pode empregar nela outros homens que trabalham para ele e que produzirão em troca de dinheiro. E aí, em seguida, trocar os produtos por mais dinheiro. E, ao final, nada será desperdiçado. Portanto, o latifúndio ele terá seguido as leis de Deus e também da natureza. Quer dizer, para Locke, o dinheiro é algo inútil, porém duradouro. E os homens podem guardar este algo que é inútil sem se estragar. E, portanto, trocam o dinheiro por coisas úteis, né, que porém são perecíveis. Por isso, o dinheiro ele permite a um único homem possuir uma grande extensão de terra sem ofender a lei de Deus e sem violar o direito natural de outros homens. É o que Locke vai dizer. O ouro e a prata foram a maneira de um homem possuir licitamente mais terra do que aquela cujo produto pode utilizar, recebendo em troca, pelo excesso, ouro e prata que podem guardar sem causar dano a terceiros, uma vez que esses metais não se deterioram. E foi assim que nasceu a propriedade desigual da terra, ou o que nós chamamos hoje de grande latifúndio. Em todo caso, a teoria da propriedade de Locke é considerada uma das invenções mais geniais. A pessoa humana não é composta apenas por seu corpo físico, por seu corpo material. A pessoa humana ela é, sobretudo, o resultado de tudo aquilo que é capaz de fazer com o seu corpo. Quer dizer, a pessoa ela será o que ela é capaz de fazer com as suas mãos, com seus braços, com a sua inteligência. A pessoa ela é o resultado do que é capaz de produzir com o seu corpo.
do que é capaz de inventar com o seu corpo, do que ela é capaz de trocar com o seu corpo. Para Locke, tudo o que o homem é capaz de fazer com o seu corpo forma seu domínio próprio, isto é, torna-se parte da sua pessoa, e este domínio próprio é sua propriedade, ou seja, não apenas suas posses e seus bens, mas também a sua vida e a sua liberdade. A partir dessa ideia de que a vida e a liberdade de um homem se tornam também uma extensão do seu corpo, na medida em que o corpo não existe separado da vida e da liberdade, um corpo sem vida e sem liberdade é um corpo morto, é um cadáver. Então foi a partir dessa ideia que Locke afirmou que quando um tirano ataca a liberdade de uma pessoa, uma vez que a liberdade ela é a extensão do seu corpo, o tirano está atacando o próprio corpo vivo dessa pessoa. Mais ainda, segundo esse mesmo raciocínio para Locke, uma vez que os bens materiais são partes integrantes da minha pessoa, do meu domínio próprio, pelo fato de neles eu ter misturado o meu trabalho, tá certo? Um trabalho que é meu e que me pertence pessoalmente, logo, atacar os meus bens, atacar as minhas posses, é me atacar na minha própria pessoa. E com isso, Locke deu à propriedade uma dimensão tão sagrada quanto a vida e a própria liberdade. Tá certo? Bom, foi para proteger essa santa propriedade de todo e qualquer ataque de terceiros que a natureza dotou todos os homens de um poder de vida e de morte. Esse poder que nós já vimos, tá certo? Quer dizer, um poder que é de julgar e de castigar, um poder que é de condenar e de executar a sentença. Trata-se de um poder de vida e de morte, que todos os homens possuem no estado de natureza para defender aquilo que existe de mais sagrado na sua existência, que é a liberdade, a vida e os seus bens materiais. Foi para defender isso, diz Locke, que o homem tem por natureza o poder não só de preservar a sua propriedade, isto é, a vida, a liberdade e os bens, contra os danos e ataques de outros homens, mas também de julgar e de castigar as infrações dessa lei por outros conforme estiver persuadido da gravidade da ofensa, mesmo com a própria morte nos crimes que o horror do fato o exija. Agora veja, o problema é que quando esse poder de vida e de morte for exercido no estado de natureza, que é uma condição na qual não há um juiz imparcial, esse poder ele vai produzir grandes inconvenientes. Ele vai provocar um estado de guerra. Porque os homens são egoístas, os homens são inclinados para o mal, eles são inclinados para as paixões e para a vingança. Então eles abusarão desse poder que a natureza lhes deu e isso provocará um estado generalizado de inimizades e de destruição. Então foi para evitar esse grande inconveniente que os homens abandonaram o estado de natureza e ingressaram no estado civil ou no estado político. Agora, tal como nós vimos em Hobbes, também para Locke, quando os homens eles abandonam o estado de natureza, aquela condição de natureza, o poder que eles possuíam não desaparece. O poder não se perde, o poder não se destrói. Ao contrário, esse poder que existe no estado de natureza, ele se concentra. Portanto, o poder de vida e de morte que existe no estado de natureza, de forma dispersa, ou seja, que existe de maneira igualmente distribuída entre as mãos de todos os indivíduos, quando esses indivíduos formam uma sociedade política, esse poder de vida e morte, ele não vai mais existir de maneira dispersa e distribuída, mas ele vai existir de maneira concentrada. Concentrada onde? Vocês se lembram que para Hobbes esse poder ele vai se concentrar nas mãos do soberano. Para Locke, ele se concentrará nas mãos da comunidade política. É o que vai dizer Locke. Haverá sociedade política somente quando cada um dos membros renunciar ao próprio poder natural, passando esse poder às mãos da comunidade. E assim, excluindo-se todo julgamento privado de qualquer cidadão particular, a comunidade torna-se árbitro, em virtude de regras fixas estabelecidas, indiferentes e iguais para todas as partes, e por meio de homens que derivam a autoridade da comunidade para a execução dessas regras, decide todas as diferenças e castiga as infrações cometidas contra a sociedade com penalidades estabelecidas pela lei. Por esse meio, é fácil distinguir quem está e quem não está em sociedade política. Os que estão unidos em um corpo
tendo lei comum estabelecida e judicatura, ou seja, juízes, para a qual apelar, com autoridade para decidir controvérsias e punir os ofensores, esses estão em estado civil, em sociedade civil, uns com os outros. Portanto, aquele poder de vida e de morte que a natureza havia depositado igualmente nas mãos de todos, por todos será renunciado e repassado para a comunidade. E nesse momento, esse poder que no estado de natureza era um duplo poder, não é isso? Quer dizer, era um poder de julgar e um outro poder de castigar, quer dizer, um poder de estabelecer a sentença e um outro poder de executar a sentença. Então, no momento em que os homens eles renunciam e depositam esse poder que é duplo nas mãos da comunidade, ocorre imediatamente a concentração na comunidade de dois poderes que são distintos entre si. Surge, portanto, um poder que deverá estabelecer quais castigos serão aplicados a cada crime, portanto, é um poder de fazer as leis, e aqui está a origem do nosso poder legislativo, e surge também um outro poder, que é o poder de aplicar essas leis, de executar as penas, de castigar, de fazer com que a lei seja cumprida e executada mediante o uso da força da comunidade. E aqui está a origem do nosso poder executivo. É o que diz Locke. E aqui deparamos com a origem dos poderes legislativo e executivo da sociedade, que deve julgar por meio de leis estabelecidas até que ponto se devem castigar as ofensas quando cometidas dentro dos limites da comunidade, bem como determinar até onde os danos do exterior devem ser vingados, e para os dois casos utilizar a força de todos os membros quando houver necessidade. Então foi deste modo que, segundo Locke, surgiram as sociedades políticas. E com as sociedades políticas surgiu esses dois poderes, que são o poder legislativo e o poder executivo. E com isso Locke demonstra que nas sociedades políticas existem sempre dois poderes. Consequentemente, não é possível que as sociedades políticas elas assumam a forma de uma monarquia com poder absoluto, como queria Hobbes. Tá certo? Para Hobbes, o poder político era indivisível. O poder que fazia as leis era o mesmo poder encarregado de executar as leis. Não havia separação. Em Locke, existe separação. E ele justifica essa separação da seguinte maneira. Diz Locke que é evidente que a monarquia absoluta, que alguns consideram o único governo do mundo, é de fato incompatível com a sociedade civil, porque o objetivo da sociedade civil consiste em evitar e remediar os inconvenientes do estado de natureza que resultam necessariamente de poder cada homem ser juiz em seu próprio caso. Ou seja, o argumento é o seguinte: se o grande problema do estado de natureza está no fato de que cada um possui para si mesmo esses dois poderes, portanto, no estado de natureza, os inconvenientes eles nascem da não separação desses dois poderes. Consequentemente, para evitar a repetição desse problema do estado de natureza, será preciso, portanto, separar os poderes. Do contrário, as sociedades políticas elas reproduzirão os males do estado de natureza de forma concentrada. Logo, nas sociedades políticas, o poder ele não deve ser concentrado, ele não deve ser absoluto, mas dividido. Muito bem, como é que se deu a origem, como é que se deu a geração dessa sociedade política com poderes que são divididos e separados entre si? Então, para utilizar o termo de Hobbes, qual teria sido o fiat das sociedades políticas segundo Locke? Obviamente, não pode ter sido a força, como para Maquiavel. Então, assim como para Hobbes, também para Locke, o fiat que deu origem às sociedades políticas foi o consentimento, foi um pacto, foi um acordo voluntário. É o que ele vai nos dizer. A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e entra para a sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em se juntar e se unir em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando de maneira garantida das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção. Portanto, vejam, as sociedades políticas elas começaram por um acordo, um pacto, um contrato que foi feito pela maioria dos homens, e uma maioria que, dirá Locke, tem o direito de agir e decidir em nome de todos.
Além disso, veja, essa maioria que não é necessariamente numérica, não é a maioria como nós entendemos hoje de 50 mais 1. Para Locke, a maioria é muito mais uma capacidade de ser maioria, é uma capacidade de representação. Nesse sentido, a maioria ela pode muito bem ser uma minoria. Por exemplo, ela pode ser uma minoria de grandes proprietários, tendo em vista que um grande proprietário ele terá sempre mais capacidade de representação do que um simples operário. Porque um grande proprietário, segundo Locke, ele saberá tomar mais decisões mais sábias que um operário. Bom, agora, por que e para qual finalidade esta maioria concordou em sair do estado de natureza para constituir um estado civil ou um estado político? Para Hobbes, como nós vimos, a finalidade foi para preservar a própria vida, sempre ameaçada de morte violenta. Locke é menos dramático. Locke é bem menos dramático do que Hobbes. Ele vai perguntar, se o homem no estado de natureza é tão livre como dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e das suas posses, igual a todos e a ninguém sujeito, por que ele abrirá mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império para se sujeitar ao domínio e ao controle de um outro poder? E a resposta de Locke será a seguinte, quer dizer, embora o estado de natureza ele tenha essa imagem idílica de uma condição de perfeita liberdade, o fato é que nele o gozo da propriedade é incerto, é constantemente ameaçado de invasão. No estado de natureza, todos os homens são como reis absolutos, ou seja, todos os homens, cada indivíduo concentra nas suas próprias mãos o mesmo poder de julgar e também de executar o castigo. Logo, o direito natural de propriedade ele se torna inseguro, ele se torna arriscado. E é por isso que o estado de natureza está repleto de temores, repleto de perigos que são constantes. Esses temores, esses perigos existentes no estado de natureza, eles são provocados por três razões. Primeira razão, diz Locke, é que falta no estado de natureza uma lei estabelecida para padronizar o que é justo e o que é injusto de maneira igual para todos. E segundo, falta no estado de natureza um juiz que seja imparcial, que seja isento, que seja neutro para julgar e para resolver as disputas de acordo com uma lei estabelecida. E terceiro, falta no estado de natureza um poder com a força necessária para executar esse julgamento que é neutro, que é isento e imparcial. Portanto, o que torna precário e inseguro os direitos de propriedade no estado de natureza são essas três ausências. A ausência de lei estabelecida, a ausência de um juiz imparcial e a ausência de um poder executivo. Foi por essa razão que, segundo Locke, os homens eles abandonaram o estado de natureza e se refugiaram nas sociedades políticas ao abrigo das leis estabelecidas por um governo para a preservação da propriedade. E ao fazerem isso, Locke admite que os homens eles perdem muitas das suas liberdades que eles possuíam no estado de natureza, porém eles recebem em troca algo melhor. E esse algo melhor é a segurança e a proteção de suas propriedades. Ou seja, o poder da sociedade, que é o poder legislativo, ele deve ficar na obrigação de assegurar a propriedade de cada um. E para isso, o poder legislativo, que é o poder supremo de qualquer comunidade, ele vai se obrigar a governar mediante leis estabelecidas, por meio de juízes imparciais e mediante o emprego de um poder executivo que é a força da comunidade. Portanto, o poder legislativo que Locke chama de poder da comunidade, de poder supremo, ele deverá ser exercido suprindo aquelas três carências, né, do estado de natureza. A lei estabelecida, né, os juízes imparciais e o poder executivo. Tá certo? Bom, muito bem, visto que o poder legislativo é o poder da comunidade, é o poder supremo, para Locke será segundo esse poder legislativo que se deverá definir a forma política da comunidade. Então Locke dirá o seguinte: quando a maioria colocar o exercício do poder legislativo nas mãos de toda a comunidade, isto é, quando a própria comunidade fizer as leis, então a sociedade política será uma democracia. Mas quando o poder de fazer as leis estiver nas mãos de alguns escolhidos, nesse caso, a sociedade política será uma oligarquia. Ou, quando o poder legislativo estiver nas mãos de um único homem,
Então, nesse caso, a sociedade política será uma monarquia. Consequentemente, vejam, a sociedade política ela vai assumir a forma conforme um critério que é numérico, né, que remete a Aristóteles, como nós vimos, mas, porém, um critério numérico no exercício do poder legislativo, ou seja, no exercício de poder de fazer as leis. Então, percebam que Locke ele está, pela primeira vez na nossa história, separando o poder de fazer as leis do poder de executar as leis. Então, depois de separar esses dois poderes, Locke está afirmando que o poder de fazer as leis, o poder legislativo, é o poder supremo, é o poder mais importante de todos, porque é a primeira coisa que qualquer sociedade política estabelece. Quer dizer, a primeira coisa que qualquer sociedade política vai estabelecer são as leis que vão regular a vida dos seus habitantes. Só depois disso é que o poder executivo será estabelecido. Portanto, o poder legislativo ele é o primeiro poder. Por isso que, conforme esse poder, que se deve classificar as formas de governo. Mas, além disso, Locke diz que o poder legislativo ele não somente é o poder supremo, é o primeiro poder, mas ele também é um poder sagrado. Ele é um poder sagrado e inalterável. Isso quer dizer que tanto faz a quem ele seja confiado. Ele pode ser confiado a um só, ou a um grupo de pessoas, ou a maioria das pessoas, pouco importa. A função desses escolhidos para exercer o poder legislativo é apenas a de mero executor. Porque para Locke, o poder legislativo ele deve ser sempre a expressão da vontade da comunidade. É o que ele vai nos dizer. É o que ele vai nos dizer quando afirma que não pode qualquer ordem, de quem quer que seja, ter a força e a obrigação de uma lei se não tiver a sanção do legislativo, escolhido e nomeado pelo público, pela comunidade. Porque sem isto, a lei não teria o que é absolutamente necessário, a sua natureza de lei. E o que é necessário? O consentimento da sociedade, sobre a qual ninguém tem o poder de fazer lei, senão pelo próprio consentimento daquela e pela autoridade dela recebida. Por isso, vejam, pouco importa a forma do governo. O governo ele pode ser democrático, oligárquico ou monárquico, tanto faz para Locke. Porque o que importa, o importante é que as leis sejam feitas conforme a vontade da comunidade. E para que as leis sejam feitas conforme a vontade da comunidade, conforme a vontade coletiva, é preciso separar, é preciso distinguir os poderes entre si. E essa divisão, essa separação e essa distinção dos poderes foi proposta por Locke da seguinte maneira. Então, existe o poder legislativo, que é um poder que é distinto e que é também separado. E é um poder que estabelece o uso da força da comunidade. E existe um poder executivo, que ele é distinto desse poder federativo, mas ele não está separado dele. E o poder executivo é o poder que utiliza a força da comunidade. Já o poder federativo é o poder de fazer a guerra ou decretar a paz. Então percebam que o único poder que é preciso estar separado dos outros poderes, executivo e federativo, é o poder legislativo. Porque se ele não estiver separado, diz Locke, a mesma pessoa que tem o poder de elaborar as leis também terá o poder de executar essas leis. E com isso, essas leis poderão ser feitas e executadas para benefício próprio. Bom, para finalizar então, vejam, segundo Locke, embora o legislativo seja o poder supremo de qualquer comunidade, o fato é que o povo sempre confia esse poder legislativo a um terceiro. A um terceiro que será encarregado de fazer as leis. Então, na prática, o que se vê é que quase sempre não é o povo que faz as leis, mas são pessoas escolhidas pelo povo, pessoas que foram nomeadas pelo povo, são os seus legisladores eleitos. E é por essa razão que Locke vai afirmar que o poder legislativo é um poder fiduciário, é um poder que é confiado a um terceiro. Tá certo? Quer dizer, ele é um poder que será transferido não para um beneficiário, como acontece em Hobbes, mas para um fiduciário, quer dizer, para alguém em quem a comunidade deposita a sua confiança. E é por isso que o pacto de Locke não é um pacto de obediência como em Hobbes,
mas é um pacto de confiança, tá certo? Então, em vez de prometerem obediência, os súditos eles manifestam sua confiança naqueles que eles escolheram como representantes. Então, para resumir as etapas da teoria contratualista de Locke, nós teríamos a seguinte imagem. Então, as etapas da teoria contratualista de Locke são as seguintes. Vocês têm aí o estado de natureza, que é oposto ao estado de guerra, como nós já dissemos, tá certo? Por quê? Porque o estado de natureza ele é uma condição de liberdade, de sociedade, de propriedade, de lei comum, de igualdade, de reciprocidade de poder e jurisdição e, no entanto, esse estado de natureza ele é uma condição de parcialidade e injustiça. E ele é uma condição de parcialidade e injustiça justamente porque os homens, no estado de natureza, eles são juízes em causa própria. Não há no estado de natureza o estabelecimento de um juiz imparcial. E é isso que vai produzir o estado de guerra, porque sendo juízes em causa própria, os indivíduos agindo com egoísmo e por vingança, eles vão manifestar uma intenção contra o direito do outro. E essa manifestação contra o direito do outro é que vai produzir uma condição de inimizade e de destruição, que por sua vez vai dar origem ao direito de guerra contra o agressor. Então, existe entre o estado de natureza e o estado de guerra, embora eles sejam opostos, existe uma continuidade indefinida. As disputas elas vão sempre produzir cada vez mais violência. E essa continuidade indefinida ela só será quebrada com o pacto, com o contrato que vai estabelecer uma comunidade política. Tá certo? Então, essa comunidade política que instituirá juízes imparciais e uma autoridade para decidir sobre as disputas, essa comunidade ela vai dar origem a dois poderes. Um poder legislativo, que será transferido por um pacto de confiança a um grupo de eleitos, tá certo? E segundo o qual será classificada, denominada a forma do governo, quer dizer, se esse poder legislativo for exercido pela maioria, a sociedade política será uma democracia, se for por uma minoria, será uma oligarquia, se for por um só, uma monarquia. E esse poder legislativo ele é o poder supremo, tá certo? É ele que toma as decisões que o poder executivo deverá executar. Mas digamos que se o pacto de confiança do povo for quebrado pelos legisladores, então o povo pode exigir que o poder executivo puna o legislativo. Quer dizer, o povo pode exigir que o poder executivo ele destitua os juízes corruptos e nomeie outros juízes. Mas, quando for o executivo que atentar contra a comunidade, nesse caso a coisa é mais grave, porque o executivo ele é o poder que detém a força da comunidade. O executivo detém o poder de polícia, o poder militar, quer dizer, o poder de repressão. Então, nesse caso, não resta outra escolha ao povo senão o direito à revolução. Ou seja, o direito de se colocar em estado de guerra contra o poder executivo. E o direito à revolução é permitido, é autorizado, porque, segundo Locke, empregar a força sobre o povo sem autoridade, ou seja, sem direito, constitui estado de guerra contra o povo, que tem o direito de restabelecer o poder legislativo no exercício dos seus poderes. Em todos os estados, em todas as condições, o verdadeiro remédio contra a força sem autoridade é opor a força. O emprego da força sem autoridade coloca sempre quem dela faz uso num estado de guerra como agressor e o sujeito a ser tratado da mesma forma. E com isso, vejam, Locke estabelece um dos elementos centrais do pensamento liberal que está nascendo naquela época, e que é o direito de resistência, ou no limite, o direito à revolução contra um governante injusto.